Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Vamos lá, começando com as informações, você pode participar do nosso canal, né? Você tá vendo aí, né, esse barulhinho aí é o do ventilador, né? Chegou, nós estamos no último mês da primavera, chegou aí praticamente o verão, né? Então não tem como você não trabalhar, né? Ou ventilador ou com ar-condicionado. Eu tô aqui, tenho ar-condicionado, mas eu tô aqui no ventilador, né? Mas tá vendo aí, né? As mechinhas voando aí é por causa do ventilador e o barulho. Mas não se incomoda não, eu quero que você nos acompanhe aí, participe do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, clica no joinha, você pode deixar o seu like aí, né? E se inscrever. E você que já é inscrito, né? Você pode, toda vez que você receber a notificação, você deixa o seu like, né? Que isso aí ajuda bastante, tá bom? Vamos lá com as informações de hoje. Vamos começar com as informações de hoje. Ontem eu falei do vídeo aqui, né? Do vídeo que o Batista me mandou ontem lá, quando ele estava lá na área do vinagre, ali do bar do vinagre, mostrando aquela situação em que, indignado, ele mostrava o pessoal limpando ali, né? Passando aquele vapor ali e passando piche, né? E eu disse que aquilo ali pode ser um preparativo para uma operação tapa-buraco e não apenas uma maquiagem, né? A gente vai conferir aí, vamos ver como é que vai ficar. E lembrei também da situação do quebra-molas lá, né? Da Rua Comandante Cardoso, porque ali tinha um quebra-mola, né? Aí foi feito um recapeamento, ficou muito bom por sinal, né? Isso foi na gestão anterior. E, só que o grande problema do recapeamento ali, né? Não é o problema do recapeamento. O problema ali, naquela área onde tinha um quebra-mola, o quebra-mola que servia como redutor pela lombada que era, né? Com a lama asfáltica, com o recap, né? Com o recapeamento, ele praticamente eliminou a ondulação, né? A redução de velocidade do quebra-mola, né? E aí, a velocidade ali, o pessoal tá passando a 1000, né? Então, quem puder passar por 100, tá passando por 100. Quem é mais louco passa por 150 e aí vai, né? E aí os riscos de acidente são sérios, né? E o Vinagre estava avisando e ele deixou esse recado em relação ao vídeo de ontem, né? Indignação de morador, né? De cidadão. Às vezes pode estar equivocado na sua reclamação, mas aqui nós estamos prontos para mostrar e mostrar o fato, né? Se ele estiver errado, nós vamos dizer. Tanto é que eu ontem disse, o Batista está mostrando esse vídeo, ele está indignado, ele está revoltado com o que ele viu, porque ele acha que ali eles estão só maquiando, só limpando ali, passando o vaporeto lá, o vapor ali, limpando e passando um piche. E na verdade, normalmente quando é feito esse tipo de processo é para que depois venha um tapa-buraco, pelo menos, é um paliativo. Que não é o suficiente, mas é um paliativo, né? Um tapa-buraco. E, né, se não for isso, é um absurdo de fato. Mas é provavelmente isso que vai acontecer lá. Mas essa questão aí da frente do Vinagre, ali na Comandante Cardoso, daquele quebra-mola assim, o pessoal do pessoal do trânsito aí da prefeitura tem que ficar de olho e ter um carinho especial, porque realmente ali é uma área de muito movimento, né? Primeiro que muitas pessoas usam a Comandante Cardoso naquele calçamento, pedestres, eu estou dizendo, né? Da Coab, do aeroporto, da Granja, para ir até o Parque dos Ervais. É uma área de muito movimento. E aí você tem motocicletas, carros em alta velocidade ali, os riscos de acidente aumentam muito. Então é bom que o pessoal do Departamento de Trânsito da Prefeitura dê uma olhada por lá, né? Se não olhar é desleixo, precisa olhar. Então vamos, já que o recapeamento que ficou bom lá, por sinal, foi feito, que aquele quebra-mola que servia como um redutor de velocidade volte a ser colocado ali, né? Então que seja refeito, né? Porque com o recapeamento acabou, né? A redução da velocidade do quebra-mola, né? O objetivo da redução do quebra-mola, que era a redução de velocidade. Então é preciso que coloque ali uma sinalização, coloque ali um redutor de velocidade, que seja um quebra-mola, né, bem feitinho, né, para que a gente possa ter aí possa ter aí mais segurança e não correr riscos de acidente ali naquela área da Comandante Cardoso. Tá bom? Tá feito o registro. Vamos lá com as informações nacionais, né? Falar
do que vem acontecendo no Brasil. Hoje, o que para mim foi um jogo de cena, né? Antes de falar da notícia, para mim foi um jogo de cena. É o governo federal querendo dizer que está mostrando combate ao Comando Vermelho ou a facções. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar uma possível ameaça de membros do Comando Vermelho à subestação de Marituba, uma das principais estruturas elétricas da região metropolitana de Belém do Pará, cidade que vai sediar a COP30 entre 10 e 21 de novembro, que está sendo um fracasso por sinal, né? Diga-se de passagem. Como diria aquele grande filósofo, doutor em jornalismo, né? PhD em comunicação social, José Francisco Ferreira Neto, o Neto, diga-se de passagem, só fala bobagem também. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o alerta partiu da empresa responsável pela operação do local, a Verene Energia Sociedade Anônima. A companhia relatou que no dia 30 de outubro, um homem que se apresentou como integrante da facção criminosa exigiu a suspensão imediata da obra da expansão e interrupção diária de todas as atividades a partir das 3 da tarde. Diante da gravidade da ameaça, um relatório de inteligência foi encaminhado às Forças de Segurança do Pará, à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República. O Ministério de Minas e Energia também foi comunicado e solicitou reforço na proteção da área. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, confirmou à imprensa que o inquérito foi aberto na terça-feira, dia 4, e ressaltou que ainda é prematuro afirmar se há de fato envolvimento de uma facção criminosa organizada ou se trata de um episódio isolado. Só a investigação poderá apontar se foi um movimento isolado de 2 oportunistas ou algum movimento de facção. Foi o que declarou o Rodrigues. A subestação de Marituba é classificada como infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional. Qualquer falha ou interrupção em suas operações poderia impactar o fornecimento de energia e os sistemas de comunicação da região, especialmente durante o período da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Foi um fracasso, né? Está sendo um fracasso, nem começou ainda, está sendo um fracasso. E o que vai acontecer? Vão criar factoide aí, certeza. E isso aí é um dos factoides que eles estão preparando, né? A Secretaria de Segurança Pública do Pará, a SEGUP, informou que recebeu a denúncia, né, há cerca de uma semana, em que as obras continuam normalmente sem interrupções. O secretário, o Alame Machado, garantiu que as forças de segurança estão atentas e preparadas para responder sobre qualquer eventualidade, né? Segundo ele, só a investigação poderá apontar se foi um movimento isolado de 2 oportunistas ou, como eu disse, de algum movimento de facção, né? E então o próprio crime sabe que as polícias do Pará estão preparadas. Claro que, segundo ele, né, são monitorados qualquer movimento diferente na situação. O time de inteligência estacionado, o subsistema de inteligência pública do Pará, que é a reunião de toda a inteligência dos órgãos de segurança pública do Pará, reúne diuturnamente para que se possa trocar informações, analisar qualquer movimento, né, diferente, qualquer movimento estranho, para ser detectado, né, e assim conseguir detectar, né, e alertar a tropa, preparar um policiamento, preparar uma grande operação e proteger a população do Pará, né? Segundo ele, a Secretaria de Segurança Pública, né, o secretário de Segurança Pública, no caso o secretário, o Alame Machado, ele disse o seguinte: a gente não está preparado para possíveis retaliações, está preparado para o que pode vir, né, e o que pode não vir. Falou nada com nada, né? Se quiserem fazer, a gente está preparado também, mas também ela pode não ocorrer, né? Deu uma de Dilma aí, né? Isso é uma incógnita que somente a inteligência nos aponta e a gente tem um planejamento próprio para cada tipo de situação, segundo afirmou o secretário. E ainda conforme a SEGUP, a Polícia Militar mantém rondas constantes no entorno da subestação, enquanto que a Polícia Civil conduz uma investigação paralela sobre o caso. O episódio ocorre poucos dias após a operação policial mais letal da história do país, deflagrada no Rio de Janeiro. E eu falo para você, é mais um factoide criado pelo PT, porque eles sabem que a COP vai ser um fracasso. E a Polícia Federal abriu esse inquérito para investigar
as ameaças contra a substituição de energia, da energia de Belém, né? Belém-Marituba, que está em construção no Pará. E esse alvo da suposta ação criminosa é uma das estruturas consideradas críticas para o sistema elétrico nacional e está ligada à preparação da cidade para a COP30. E a corporação informou que apura se o caso envolve apenas um autor ou se há ligação com uma organização criminosa. As ameaças teriam partido de um homem que se apresentou como integrante do Comando Vermelho. Ele exigiu que a empresa suspendesse a obra de expansão e interrompesse as atividades todos os dias a partir das 15 horas. Tá claro, né, que é um teatrinho, né? É o governo dizendo que está sendo combatido, atacado por facção, né? Porque ficou muito mal, né, o posicionamento do governo em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. E agora, né, tem aí a COP30, que vai ser um fracasso total, né? Pouquíssimas lideranças internacionais, talvez seja a pior COP de todos os tempos. E aí eles vão procurar desculpas, inventar situações, desviar focos. E é especialidade do povo da esquerda fazer isso, né? E do povo do PT. E falando ainda em questão de segurança, né? As unidades federativas, né, com menor execução do dinheiro, são governadas por nomes cotados para disputar a presidência em 2026, né? E todos de oposição. E o governo Lula deixou de enviar aos estados parte da verba destinada à segurança pública. Essa informação está na Revista Oeste. A Revista Oeste, aliás, tem um canal no YouTube, né? Fantástico, maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam. Enquanto o Brasil bate recorde de violência em diferentes cidades, bilhões em recursos federais destinados à segurança pública não foram efetivamente pagos aos estados. Dados do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, referentes ao período 2023-2025, mostram que, embora o dinheiro tenha sido empenhado, ou seja, reservado no orçamento, uma parte expressiva não chegou aos caixas estaduais. Na contabilidade pública, o empenho é a promessa formal de pagamento feita pela União. Já o pagamento é a transferência efetiva dos recursos. Segundo o levantamento, com base em dados oficiais, alguns estados executaram menos de 50% do que lhes era devido. Outros receberam tudo e alguns até mais de 100% do que estava empenhado. E alguns beneficiados, né? Enquanto os estados do Centro-Sul figuram na base da execução financeira, outros superam a marca dos 100% de pagamento. Esse dado indica desigualdade no ritmo de liberação dos recursos, ainda que todos dependam do mesmo fundo federal. Está tendo favorecimento, né? E a baixa execução não significa falta de orçamento, mas retenção do fluxo. Retenção no fluxo de pagamentos. Isso pode travar licitações, compra de viaturas, armamentos, tecnologia, custeios de operações e até salários vinculados aos programas federais. Que estranho, né? Que coincidência, né? Esse travamento de licitações, né, que pode atrapalhar as forças de segurança dos estados na compra de viaturas, de armamentos, de tecnologia, né, do valor do custeio das operações. Só coincidência, né? A disparidade nos números chegou oficialmente à Câmara dos Deputados. No dia 30 de outubro, o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, protocolou um requerimento de informação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para cobrar explicações formais sobre o critério de distribuição do FNSP. E no documento, o parlamentar faz 3 questionamentos diretos. Quais critérios foram usados na distribuição dos repasses? Houve parâmetro político na liberação dos pagamentos? Por que justamente estados cujos governadores são apontados como presidenciáveis aparecem como os que menos recebem? E presidenciáveis oposicionistas ao sistema ditatorial desse governo, desse desgoverno.
E a iniciativa ocorre pelo fato de 6 dos 7 estados com menor execução do fundo serem governados por nomes cotados para disputar a presidência da República em 2026. Todos fora da base do governo Lula. No texto apresentado ao Congresso, Alberto Neto critica o governo federal, dizendo que não temos no CIAF as razões técnicas para as decisões, mas é possível perceber que estados liderados por governadores considerados pré-candidatos à presidência estão entre os mais prejudicados. Das 7 unidades com menor execução proporcional, 6 são de pré-candidatos de oposição. O deputado também ressalta que fiscalizar o uso e a distribuição de recursos federais é papel constitucional do Legislativo e que o requerimento busca garantir eficiência e transparência na aplicação das verbas. Eu estou falando para você que tudo que vem desse governo aí, né, mira os oposicionistas. Mira os oposicionistas. Mentiras, corte de verbas, tudo que beneficia eles vão levar para eles. E se você tiver aí um estado governado por alguém que é de oposição ao Lula, esquece, não vai ter verba, eles não vão mandar, né? Bom, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, porque sem eles é muito difícil se manter independente. Tudo isso que nós estamos falando aqui nesse primeiro bloco do programa seria impossível falar se nós não tivéssemos o apoio dessas empresas independentes também que estão do lado do povo. Por exemplo, a Coop Home Office, que vem aí com um fantástico empreendimento para Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. É a Coop Home Office, né, que veio para Ponta Porã e está sendo construído ali, né, já em fase de conclusão, na rua Deputada Ara Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E são mais de 3 anos e 11 meses de obras ininterruptas ali, né, na rua Deputada Ara Moreira. E você pode conhecer esse fantástico projeto se dirigindo ao nosso plantão de vendas, que fica localizado exatamente ali na frente do prédio em fase de conclusão. Você vai acessar o nosso plantão de vendas através da rua Deputada Ara Moreira, entrando no prédio do supermercado Bom Gosto. Antes de você ir para o segundo piso, ali no térreo, você já vai avistar a nossa linda maquete do prédio da Coop Home Office, né? E vai encontrar os nossos profissionais no plantão de vendas, né? Eles vão explicar para vocês todo o projeto, o funcionamento, de como será o prédio da Coop Home Office a partir de sua inauguração, né? E você vai perceber que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento, né, de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar ainda mais bonita e moderna a nossa princesinha dos Herbais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? O endereço é ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, né? E ali está o Bob's Ponta Porã, né? O Bob's que é uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob's, que agora tem o Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, Brasil, Paraguai, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br. Na primeira página ali você vai rolar só um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os seus dados e vai gerar cupons promocionais. E desses cupons você pode, por exemplo, ter 10% de
na promoção 10% aí que você pode ganhar, né? No trio Chicken Filé e no trio Chicken Bacon de responsa, né? Num deles, no trio Chicken Filé ou no trio Chicken Bacon de responsa. O Chicken Filé vem com a batata palito, com o cheeseburger e com o refrigerante, né? E o trio Chicken Bacon de responsa vem o Chicken Bacon de responsa, né? A batata palito e o refrigerante. E tem outras aí, né? Promoções no resgate do cupom, o leve mais por menos, por exemplo, né? Tem aí também no resgate do cupom por apenas R$ 28,90 o Bob's Classic com molho Classic, acompanhado do shake, né? Ou por R$ 28,90 também o Bob's Salad com maionese verde com o shake, né? Com o milkshake. Então são excelentes promoções. E você vai ter no cardápio sanduíches como o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, né? O Bob's Bacon de responsa, o Mega Big Bob, o Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, já falei dele, né? Também tem o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon. Mais uma vez, está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, o Bob's Ponta Porã, sabor dos encontros, né? É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai, né? Que veio para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações aqui, essa informação aqui é boa, né? Boa para quem está esperando aí o fim, né, de um regime ditatorial na Venezuela, né? Deixa eu só conferir aqui as mensagens que mandam, né? O Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução que buscava impedir o presidente Donald Trump de realizar operações militares contra a Venezuela, sem autorização do Congresso. A votação ocorreu ontem, em Washington, com 51 votos contrários e 49 favoráveis à proposta. Foi ali, né? 2 votos de diferença. E a resolução não conseguiu aprovação devido à atual composição do Senado americano, onde o Partido Republicano mantém 53 das 100 cadeiras disponíveis. Para ser aprovada, a medida precisava do apoio da maioria absoluta dos senadores. O secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, participaram da reunião com parlamentares na quarta-feira para discutir o tema. Durante o encontro, ficou evidenciado que o governo Trump não possui fundamentação jurídica específica para bombardeios em território venezuelano. Adam Schiff, representante democrata do Comitê de Inteligência, comentou sobre a posição do governo após a reunião. Com base na reunião, acho que o governo não quer entrar em guerra com a Venezuela. E acrescentou que o presidente Trump é conhecido por sua abordagem de tentativa, né, de manter a ordem e às vezes considerada pela oposição como caótica, né? Mas o senador Marco Warner, também membro do Comitê de Inteligência, questionou a justificativa legal apresentada para as operações militares atuais. Nada no parecer jurídico, segundo eles, menciona a Venezuela, né? Nos últimos 2 meses, segundo informações do próprio governo americano, as forças dos Estados Unidos conduziram pelo menos 16 operações contra embarcações no Pacífico e no Sul, do Caribe, né? E esses ataques resultaram em 65 mortes. Vítimas foram classificadas como narcoterroristas envolvidos no tráfico de drogas. Parlamentares democratas e republicanos têm criticado a falta de transparência sobre essas operações. Mas a verdade é que a decisão do Senado americano está liberando Trump para realizar operações militares e complicando a situação do Maduro. Foi apertado? Foi. Mas está liberado, né? E aí nós vamos ver o que vai acontecer aí nesse mundão aí, né? Nessa decisão aí. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou, do Extremo Tribunal Federal, melhor dizendo, né? Aliás, eu comecei com essa história do Extremo Tribunal Federal lá no início, né, do canal Fatos, Informações e Opiniões. Muita gente falou assim, não fala isso, né? E agora já estão usando aí, né? Brasil afora o Extremo Tribunal Federal. E o ministro, como eu dizia, Alexandre de Moraes, votou, né, nessa sexta-feira para que seja rejeitado um último recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a sua condenação a 27 anos e 3 meses de cadeia. Qual que é a surpresa nisso?
Nenhuma. Não sei se vocês acham que vocês esperavam alguma coisa de Alexandre de Moraes, mas nenhuma, né? E o Moraes também votou pela rejeição dos recursos de outros 6 réus no caso. Ele não pode votar por nenhum réu, porque aí ele estaria contradizendo seu próprio voto em relação a Jair Bolsonaro. Então ele vai, como há muito tempo tenho dito aqui, ele vai morrer atirando. Ele vai tentar de todas as formas se mostrar o poderoso da história. Embora eles já tenham sentido bastante, tenham acusado bastante o golpe de que eles não são tudo isso hoje. Já foram, né? Tem poder ainda? Tem. São os mais poderosos ainda? São. Mas já não são mais unanimidade. O julgamento desse recurso é a última etapa que separa os condenados de uma eventual ordem para cumprimento da pena. Por ser relator, Moraes votou primeiro às 11 horas dessa sexta-feira. Os demais ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, têm até as 23h59 de 14 de novembro para votar, né? Mas de qualquer forma, inacreditável o que estão fazendo com Jair Bolsonaro. É inacreditável essa perseguição, uma perseguição que segue desde o dia 8 de janeiro de 2023 para o Bolsonaro, desde o dia 1º, né, de janeiro de 2023. E aí até hoje segue, né, essa perseguição absurda, ilegal, inconstitucional que está acontecendo aqui no Brasil, né? Tentam de qualquer forma torná-lo um criminoso, não conseguiram porque ele não participou de nenhum esquema de corrupção. Tentaram chamá-lo de genocida, não funcionou. Tentaram chamá-lo de ladrão de joias, não funcionou. Tentaram chamá-lo de estuprador, não funcionou. Tentaram chamá-lo de assassino de vereadora, no caso da Marielle, não funcionou. Enfim, eles estão tentando de tudo, eles querem prender. O Alexandre de Moraes, ele já não tem mais argumento nenhum para prender, então ele quer prender porque ele está mandando, ele está decidindo e acabou, né? Aí a gente vê que não há nada de constitucional nesse processo contra Jair Bolsonaro, nesse processo contra muita gente que já foi presa aí, né? Que eles precisam manter essas pessoas presas para que isso venha a validar esse falso processo, esse processo fictício aí, né? De golpe de Estado, essa acusação, né? Sendo imputada aí ao presidente de honra do Partido Liberal, que é o Jair Bolsonaro. Então eles querem prendê-lo, vão tentar de tudo e eu acho que até que vão conseguir, né? Mas eu espero que não deixe, né? Eu espero que não deixe isso acontecer. Espero. Não sei se vão conseguir, se alguém vai se movimentar, se vai ter uma contraofensiva, se vai haver ou não uma resposta a esses desmandos aí do STF hoje, principalmente do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, mas é preciso que haja algum tipo de reação. Nós estamos vendo aí um ex-presidente que é acusado de golpe de Estado que não participou, que nem no Brasil estava, né? Acusado de liderar, comandar um golpe de Estado sem estar presente no Brasil. Um golpe de Estado que não teve forças armadas. Um golpe de Estado que não teve um tiro disparado. Um golpe de Estado que não teve forças armadas. Não teve forças de segurança. Não teve ninguém. Não teve nada. Não teve absolutamente nada. Num dia em que não havia expediente em Brasília. Em recesso parlamentar. O presidente, segundo consta, não estava, né, em Brasília. Ou seja, absurdo, né? Absurdo atrás de absurdo. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial. Vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte que está conosco aí já desde dezembro do ano passado. E tem aí grandes profissionais, experientes, dedicados, que têm uma ampla experiência em pesquisa e extensão rural e desenvolvimento de mercado. E aí trabalha sempre direto com consultoria e assessoria agrícola, né? Porque é uma empresa de planejamento e consultoria, né? De precisão. E agricultura de precisão, perdão. E está trabalhando sempre, né? Colaborando estreitamente com os produtores de Ponta Porã em toda a região de fronteira e se utilizam de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E também os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo e isso permite que cada acompanhamento, né, o acompanhamento seja próximo e personalizado de cada lavoura, né? E a preocupação com as operações agrícolas, com a segurança é sempre grande, né, por parte da Solo Forte. Por isso
implementa aí práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, diminuindo assim sensivelmente, né, os riscos e protegendo aí os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, com o que há de moderno, por isso está sempre utilizando de tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né, para que dessa forma a produtividade das lavouras seja aumentada, garantindo assim colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. E a Solo Forte, né, que está aí trabalhando ao lado do produtor rural de Ponta Porã e toda a região de fronteira. Também você não pode perder a chance de conquistar uma bolsa lá na Escola MagSul, né, participando aí do Mag Bolsa Escola MagSul 2025. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas da manhã, lá no prédio sede da Escola MagSul, na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão entre as ruas General Osório e Rua Calógeras. Você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br. Então você pode ali consultar as regras, né, consultar o edital, ver as condições de sua participação e assim garantir a sua oportunidade de fazer parte da Escola MagSul. E já vamos falando também da Futura Soluções Agrícolas, que é uma das empresas que está conosco aí, né, desde junho, e que nós temos aí com parceria comercial, né, a Futura Soluções Agrícolas, que é o representante oficial da Eurofilt, né, a Eurofilt, que é uma empresa especializada em filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países. E aqui no Mato Grosso do Sul, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial. E claro, a Futura Soluções Agrícolas sempre trabalhando ao lado do homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, já expandiu, né, seus trabalhos fora dos limites do município de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro. Está atuando aí nos municípios da região aqui de Mato Grosso do Sul, no departamento de Lamambai, no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio, enfim, né, cumprindo aquela meta desde que eles surgiram, né, que foi de ser primeiro o parceiro do homem do campo aqui na região de fronteira e seus arredores. Depois expandindo para outros municípios aqui no Mato Grosso do Sul e na região centro-oeste e futuramente no Brasil, né? E depois, né, dentro do Paraguai, saindo de Pedro Juan Cavalheiro, apoiando outros municípios, levando o trabalho da Futura para outros municípios e departamentos, né, do Paraguai. E isso está acontecendo, é a Futura Soluções Agrícolas que está trabalhando sempre aí com o que há de melhor em máquinas e implementos agrícolas de alta performance, venda de imóveis rurais e urbanos. A Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na Rua Lino do Amaral Cardinal, né, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da BR-463, está presente também no Paraguai, né, ali na Ruta Quinta, em Pedro Juan Cavalheiro, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité ali na frente, ali na Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Então ali você vai encontrar um ambiente familiar, você vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzacri e também pelos familiares do Carlinhos, né? Ali na Baturité Conveniências. Você pode tomar uma cervejinha gelada, um bom vinho, um bom uísque, aquela cachaçinha de Minas, né, selada, né, aquela seladinha, dose única. O Carlinhos diz que tem vários sabores ali, né, mas que as que mais saem são as raizadas e as puras. Para quem gosta de cachaça sabe que as cachaças de Minas são umas das melhores do Brasil, né. E né, você que não gosta de bebida alcoólica, e para criançada tem aí doces e salgados e as variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? Você vai achar ali com toda certeza na Baturité Conveniências. Você que não gosta de enfrentar filas em grandes supermercados, também pode se dirigir a Baturité Conveniências, porque é uma conveniência bastante surtida, né? E ali você vai encontrar com certeza o que você precisa, tá bom? Vamos falar de futebol. Nós tivemos ontem o encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então nós tivemos ontem
o Fluminense ganhando do Mirassol por 1-0 e o Ceará empatando com o Fortaleza no Clássico em 1-1 e o Palmeiras no Clássico contra o Santos ganhou de 2-0. Então Palmeiras é líder, 68 pontos, Flamengo é o segundo, 65, Cruzeiro, terceiro, 63, quarto Mirassol, 56, quinto Bahia, 52, sexto Botafogo, 51, sétimo Fluminense, 50, oitavo São Paulo, 45, nono Vasco, 42, décimo Corinthians, 42, décimo primeiro Atlético Mineiro, 40, décimo segundo Bragantino, 39, décimo terceiro Ceará, 39, décimo quarto Grêmio, 39, 15º Internacional, 36, 16º Vitória, 34, 17º Santos, 33, 18º Juventude, 29, 19º Fortaleza, 29, 20º Sport, 17. Eu disse que, lá atrás, que cairia Vitória, Juventude e Fortaleza, que o Vitória talvez incomodasse o Santos. Por enquanto, o Santos é o primeiro dentro da zona do rebaixamento e o Vitória é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Próxima rodada da primeira divisão começa amanhã já, né, na Ilha do Retiro, Sport e Atlético Mineiro às 15 horas. Às 17 horas no São Januário tem Vasco e Juventude. No Beira-Rio, às 17h30 tem Internacional e Bahia. Na Vila Belmiro, São Paulo enfrenta o Bragantino às 20 horas. No domingo, às 15 horas tem Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. No Mineirão, 15 horas Cruzeiro e Fluminense. No mesmo horário no Barradão tem Vitória e Santos. Vitória e Botafogo, perdão. No Maracanã, às 17h30 tem Flamengo e Santos. O Santos tem uma missão muito difícil, né? E o Vitória joga contra o Botafogo em casa. Olha a situação do Santos, hein? Que pode correr sérios riscos de rebaixamento aí. Ali no Maião nós teremos o Mirassol enfrentando o Palmeiras às 19h30 do domingo. No mesmo horário no Castelão, Fortaleza joga contra o Grêmio, né? Essa é a rodada de domingo aí da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Série B também o bicho está pegando, né? Reta final, 3 rodadas. A antepenúltima rodada, né, 36ª rodada, começa hoje, com o Atlético enfrentando a Ferroviária. Na Arena Pantanal tem Cuiabá e Goiás. Amanhã, no Jorge Ismael de Biase, jogaço. Novo Horizontino e Remo, os dois estão aí lutando pela classificação. O Remo, com 58 pontos, é o terceiro colocado. O Novo Horizontino, com 56, é o quinto colocado. Então, quem ganhar, né, ali pode... o Novo Horizontino ganhando como mandante vai ao G4 e o Remo, se ganhar, permanece, né, entre os 4 primeiros colocados. Na Liga Arena tem Atlético Paranaense e Volta Redonda amanhã, 17h30. Também amanhã, às 19h30, tem Vila Nova e Avaí no Onésimo Brasileiro Alvarenga, no Oba, lá em Goiânia. No Heriberto Rilse, domingo, 16 horas, tem Criciúma e Atlético Goianense. No Rei Pelé, 17h30, CRB e Operário. Na Curuzu, o Paysandu joga contra o Coritiba. O Paysandu já está rebaixado, né? Vai enfrentar o Coritiba, que é o líder. Na segunda-feira, na Arena Condá, Chapecoense lutando por uma vaga no G4, né? Está no G4 nesse momento. A Chapecoense vai enfrentar o América Mineiro. A Chapecoense é a segunda colocada com 58 pontos. O América Mineiro é o 14º com 42. E o Botafogo de Ribeirão Preto tentando escapar, né, da segunda divisão, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, vai enfrentar o Amazonas, que também está na zona do rebaixamento com 35 pontos. Vai ser uma rodada boa aí na segunda divisão. E aqui por Ponta Porã, 8ª Taça Cidade, domingo, né? Tem o Jogo das Estrelas também, né? Mas nós estamos preparados aí mesmo para Taça Cidade Ponta Porã, que às 8h30 da manhã, a partir das 8h30 da manhã, tem os jogos pelas quartas de final. O Spartacus joga contra o Sport Jaque no primeiro jogo, depois o Sport Alicate enfrenta o Verde Oliva, o Sport Ivo IP joga contra o Sport Linha e o Sport Salazar vai jogar contra o Resenha EB. Tem 4 times paraguaios e 2 brasileiros nessas quartas de final aí, né? E os jogos serão disputados no Templo do Futebol Ponta Poranense, o estádio Aral Moreira. Domingo também é dia de CTG. Você que gosta de um bom baile, gosta de um bom churrasco, costela, fogo de chão, é domingo lá no CTG Querência da Saudade. Nós já estamos preparando aqui, né? Para que domingo seja um excelente domingo lá no CTG, no Galpão Crioulo do CTG Querência da Saudade. Você que nunca foi, adquira o seu convite e já está acabando, né? Eu tinha convites aqui, já foram mais de 50, acabaram os convites. Aí tem aí na mão de outros, né, integrantes do CTG Querência da Saudade. Se você achar aí, vai atrás, porque
realmente, se vender todos, na hora lá não vai ter para vender. A patronagem estava programando aí para ter 200, 300 aí lá na hora, mas, né, pela grande procura talvez não tenha. Mas eu desejo a você que você tenha um excelente final de semana, porque tem shows aí também, tem bailes aí, né? A coisa vai ficar boa aqui no final de semana em Ponta Porã, em Pedro Juan Cabaleiro. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Surgindo aí algumas informações relevantes, nós estaremos trazendo para você aqui. E se não surgir, na segunda-feira nós estaremos de volta. Beleza? Até segunda-feira, se Deus quiser.